Olá, bem-vinda a mais um episódio da série Virada aos 40 mais. E o nosso tema de hoje é: tenho a sensação de que a vida passou e eu deixei meus sonhos de lado para cuidar de todo mundo menos de mim. Se você se identifica com esse tema, então esse episódio é para você. Mulher forte e provavelmente muito generosa. Cuidou de todo mundo menos de você. Então segue aqui comigo para a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Se você já pensou, a vida passou, eu deixei meus sonhos de lado para cuidar de todo mundo menos de mim. Você está precisando dessa conversa, tá? Bom, hoje eu quero falar sobre um sentimento silencioso e profundo. É exatamente esse, o de ter passado a vida inteira atendendo expectativas, cuidando, servindo, resolvendo, tudo externamente, tudo para os outros. E se deixando para depois, se deixando meio de lado, se deixando em segundo plano, às vezes em último lugar da fila. E agora, o que acontece? Chegam os 40 a mais, depois de fazer tudo para todo mundo, você acaba descobrindo que o seu nome não estava em nenhuma daquelas prioridades. Faz sentido? Bom, eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora de recomeços, especialista em transições femininas. Eu sou psicóloga, educadora, empreendedora, consultora de pessoas e negócios aí na minha vida profissional. Atuo com o Sebrae há mais de 21 anos como consultora externa e o meu desejo aqui é colocar toda essa experiência a serviço de mulheres que querem recomeçar, que querem fazer uma transição com mais segurança, com mais resultado, com renda, mesmo após os 40 anos. Então vamos juntas, ok? Vamos lá falar desse tema tão importante. Porque quando chega os 40, parece que chegou assim um limite intransponível. Será? Perdão. Então, esse episódio parte de uma constatação dura. Muitas mulheres chegam aos 40, 45, 50, com uma carreira, uma família, uma casa montada, mas muitas vezes com a sensação de terem se deixado para trás. Existe uma psicanalista, Beth Friedan, autora de um livro chamado O Místico Feminino. E ela diz assim nesse livro: muitas mulheres vivem o que ela chamou de o problema sem nome. Elas tinham tudo que a sociedade dizia que era sucesso, mas sentiam um vazio, uma ausência de si mesmas. A sociedade ela reforça desde cedo que o papel da mulher é cuidar, agradar, sacrificar. E muitas vezes a gente faz isso, faz muito bem e faz de coração, não é? A gente cuida, gosta sim de cuidar, não tem problema nenhum gostar de cuidar. Eu gosto muito de cuidar, faço isso com o maior amor do mundo, tá? A questão não é essa, é quando a gente cuida só do que está fora. Vamos parar para pensar nisso. E muitas vezes a mulher que ousa colocar os seus desejos na frente, às vezes é vista como egoísta. Isso gera culpa, gera silêncio, gera desconexão. E aí, observa o seu meio, observa o seu entorno. Será que quando você para pensar em você, quando você declara algo que coloca você como prioridade, é esse o retorno que você recebe? De que você não liga para os demais, não cuida dos demais, de que você está sendo egoísta, pensando só em você? Então, observa isso, porque tudo é uma interação entre nós, né? Cada uma de nós e o nosso entorno que nós construímos. Não vai deixar de ser responsabilidade nossa. Isso aí eu tenho que te dizer, ok? Vamos lá. O importante, então, é a gente começar a reconhecer esse sentimento. Agora que você reconhece esse sentimento, se é o seu caso, você pode fazer alguma coisa com ele. Por que reconhecer o sentimento é bom? Porque ele é meu. Se ele é meu, eu posso fazer alguma coisa com ele. Se ele não é meu, eu não posso fazer nada com o que não é meu.
Eu só posso fazer alguma coisa com aquilo que é meu. Então, se a insatisfação é minha, se o reconhecimento dessa sensação de que, puxa, eu estou me colocando em segundo plano, estou sempre me deixando para trás, se eu reconheço isso como algo meu, é problema meu, então daqui que eu vou resolver. Esse é o ponto. Ah, mas foi porque o outro. Quem pôs o outro na sua vida? Tá? É meu, é problema meu. Esse é o primeiro passo de qualquer solução. Não tem outra. Não tem como dourar a pílula disso aí, não. Então, se o problema é seu, você pode resolver. Se ele não é seu, não tem como você fazer nada, tá? A boa notícia é a seguinte: a reconexão é possível, é seu, tá? Então, essa reconexão é possível e ela é libertadora. Vamos lá. A psicologia do desenvolvimento, não vou ficar falando aqui de teoria, mas uma das coisas que a psicologia do desenvolvimento humano fala é que a segunda metade da vida é a fase ideal para resgatar desejos esquecidos, sabe? Integrar experiências e construir uma nova narrativa de si, da própria vida. Carl Jung dizia o seguinte: olha essa frase, escreve essa frase, guarda ela aí, ela é muito forte. O que não foi vivido na juventude retorna como destino na maturidade. Vou até repetir. O que não foi vivido na juventude retorna como destino na maturidade. É um pouco daquela ideia de que não tem como a gente fugir daquilo que a gente precisa ou deseja viver. Se é um sonho, um desejo forte, aquilo vai ficar rodeando a sua existência de alguma forma, vai retornar. E a maturidade é um momento onde aquilo a que foi dado iniciativa e não foi dado acabativa vai retornar pedindo esse aparar de arestas, tá? Em outras palavras, trocando em miúdos, o que você deixou de lado, um dia vai pedir para ser olhado. Olha para mim, eu estava aqui, eu falei com você há anos atrás, você não me deu atenção. Olha para mim, eu continuo aqui. Então, aquilo que você não deu atenção pode retornar, principalmente se fazia parte de um desejo, uma necessidade, então ela não vai embora, ela fica às vezes soterrada, mas ela não vai embora. Então, ela cobra, tá? E muitas mulheres, elas ouviram esses desejos, essas necessidades. Isso vem de formas muitas vezes não tão claras. Eu gosto muito da história daquela escritora J.K. Rowling, que escreveu a saga do Harry Potter, né? Ela estava numa situação de vida muito complicada, financeira, e ela desempregada, vivendo de assistência de governo, aos 30 e poucos anos, criando sozinha a filha dela. Ela começou a escrever o primeiro livro dela aos 36. E aí a gente sabe, né, o que isso se transformou. Tá? A saga inteira, o sucesso que fez, livro, filme, enfim, hoje é uma das mulheres mais ricas aí do mundo. E olha só, alguma coisa que estava ali dentro dela, né, pedindo para sair. Então, quando eu falo dessas coisas que voltam, que cobram, não estou falando de coisas negativas, tá? Estou falando de coisas negativas. Muitas vezes a gente deixa muitas coisas boas de lado, esse se deixar em segundo plano, para corresponder às expectativas alheias, e aí aquilo que é super bacana, que é meu, não, depois eu faço, depois eu escrevo, aquela poesia que está na sua cabeça, aquela intuição de carreira, de profissão, né? Aquele desejo, não vou mexer com isso não, agora a vida está me pedindo outra coisa. E pode ser sim que a vida estava te pedindo outra coisa. O que é importante aqui para nós é que essas coisas retornam, tá? Em algum momento. E no caso da J.K. Rowling, olha que bacana, né? Nesse momento, o momento em que ela até necessitava disso, vem e se torna tudo o que se tornou. Eu tenho uma história também, né, mais ou menos sobre isso. Houve um momento da minha vida em que eu estava vivendo assim, eu sentia que estava vivendo coisas que não eram muito bonitas, né? Foi um momento de um divórcio aí do meu primeiro casamento. E olha que interessante.
Foi um momento em que, eu já contei em outros vídeos também, eu precisei fazer uma transição, um foco profissional muito forte para realinhar a minha vida. Beleza. O que eu não contei ainda, e eu vou contar nesse vídeo, é que, embora eu precisasse mesmo, e eu fiz essa transição, teve uma outra coisa que veio dentro de mim muito forte. E ela foi fundamental para uma transição bem-sucedida nessas áreas que eu vou chamar aí de bem objetivas, né? Carreira, profissão, reestruturar a vida financeira, pagar todas as contas, minha vida e do meu filho em ordem, tudo aí bem objetivo. Teve uma outra coisa que veio à tona e que foi base para isso. Olha só, desde pequena, desde os 8 anos de idade, eu pinto. Eu pedi para entrar em aulas de pintura e comecei pintando paninho de prato, até que pintei meu primeiro quadro com, se não me engano, 11 anos. Tá na casa dos meus pais, né? Pai e mãe faz isso, tá lá até hoje. Aos 14 conheci óleo sobre tela, enfim. Então, na minha infância e adolescência, eu vivia aí esse mundo da arte, paralelo com o estudo, com todo o demais. Depois que eu comecei a faculdade, eu até pintei algumas coisas, mas poucas, bem poucas. E aí entrei no mundo do trabalho, casamento, essa coisa toda. Pintei muito pouco nesse momento da minha vida. Pulando aí alguns anos adiante, momento do divórcio, como eu falei, necessidade de reintegração, de reconexão, de transições muito rápidas para coisas bem objetivas, carreira, financeiro, etc. Surgiu dentro de mim uma necessidade muito grande. Vou falar a expressão que veio dentro de mim. Eu preciso pintar. Tá? Eu sentia que eu estava vivendo um momento assim que não era muito bonito. E eu gosto de coisas bonitas, eu gosto de coisas belas. As coisas belas me fazem muito bem. E naquele momento veio dentro de mim eu preciso pintar. E aí, se a gente for olhar só do ponto de vista racional, a gente olha para uma coisa dessa e fala assim, minha filha, mas você não pode pintar agora, porque agora você tem que focar no seu trabalho, no seu filho, na sua vida, na sua reconstrução, em reestruturar, realinhar. Você tem que pôr toda a sua energia nisso. A mente talvez fale isso, só que isso é uma armadilha. Isso é o que a minha vida prática cobrava naquele momento. Mas toda a minha alma, todo o meu ser dizia: eu preciso pintar. E felizmente eu sou uma pessoa que se escuta. Eu escutei isso. Foi muito forte, foi muito claro, não tinha dúvida. Eu escutei. Busquei professor na época, busquei uma aula que fosse do estilo que eu gostaria de aprender, né? Encontrei, me matriculei e toda semana eu estava lá. E comprei material. Quem conhece pintura aí sabe que os materiais não são baratinhos. Comprei tudo, investi. Ah, mas eu não pude, não era momento. Era momento sim. Porque o que precisava ser reconectado ali estava muito além da vida financeira. Entende o que eu estou querendo dizer para você? Eu me deixei para trás. Olha o título nosso, né? Cuidei de tudo, cuidei de todo mundo e algo ali ficou para trás, tá? Então, nesse momento, a J.K. Rowling lá, né, cuidando de filha, vivendo de assistência de governo, ao invés de ir lá arrumar um emprego convencional, ela foi escrever. Sabe-se lá o que veio de dentro dessa mulher que fez ela sentar e escrever. Imagina, poxa, você está precisando é arrumar um trabalho, você vai escrever? Foi mais ou menos isso que eu vivi, transportando para a minha realidade. Então, era o momento de focar tudo ali no objetivo, mas esse lado veio com tudo. E foram anos, gente, de aula de pintura e muitos quadros maravilhosos, inclusive esse aqui, que está aqui, ó, atrás de mim, tá? Foi fruto desse momento de reconexão. E o que eu quero dizer com isso? Eu olho para trás e eu tenho certeza que essa reconexão lá dentro foi fundamental, preparou o terreno, o solo fértil para todo o realinhamento que eu fui fazer depois, que eu fui fazendo junto com isso ao longo do tempo.
né? A beleza cura, a arte cura. E como aquilo já fazia parte de mim, né, desde da minha infância, fez todo sentido reconectar. Reconectar com beleza. Eu não era feita daquela situação feia que eu estava vivendo. Eu era feita e sou feita de outra coisa, entendeu? E foi com isso, com a beleza que eu fui me reconectar. E dessa beleza nasceram as outras belezas. A parte profissional foi caminhando bem, a parte com meu filho, a reestrutura como um todo, a reconstrução, a transição, tá? Por isso que fazer uma transição sustentável, uma transição sólida, não é só mandar currículo ou vou largar tudo, fazer uma revolução. Não se trata disso. Se trata de transição aos 40 mais, é reconexão. Muito mais do que uma mudança do ponto A para o ponto B, fora é uma mudança do ponto A para o ponto B dentro. E aí fora vai ser uma consequência, mas uma consequência sólida. É isso que eu quero trazer para você. Para onde eu vou? Eu vou para um lugar bacana, eu vou para um lugar legal, eu vou para um lugar bonito, porque eu sou feita dessa beleza. Entenderam? Então, à medida que eu for me reconectar profissionalmente, também vai ser nessa toada, nessa essência, nessa sintonia. Então, é importante alinhar isso, sabe? Muitas vezes, quando eu lido com equipes, trabalho com outras mulheres, nós temos necessidade de muitas coisas, dinheiro, todo mundo quer ganhar mais, enfim, fazer essas mudanças e essas transições para patamares mais elevados em todos os sentidos. Mas tem que fazer uma mudança para um patamar mais elevado lá dentro primeiro e caminhar junto, ter consciência, trazer isso para essa consciência, percebe? E muitas vezes, em trabalhos de mentoria, isso foi vindo à tona com as minhas mentoradas. Perceber que às vezes elas precisavam parar para se reconectar e aí sim, tá? Caminhar fora de uma maneira equilibrada. Porque, gente, os desafios externos, eles não param de passar por cima da gente, não é? A vida é criativa, ela vem. Então, a gente tem que estar bem para abarcar o que vem e para responder ao que vem da melhor maneira, com estratégias que também nos façam bem, sabe? Vem a onda, para ela não te dar um caldo, né? Você tem que saber surfar naquela onda. Então, muitas chegam dizendo: ah, não sei mais quem eu sou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, estou vivendo, estou insatisfeita, um vazio. Onde alguma coisa se perdeu? O que precisa reconectar? Às vezes não é voltar a pintar, você nunca pintou, você não está com essa. Não é isso para você é outra coisa. Para cada uma coisa diferente que faz sentido para cada uma, tá? Então é quando você descobre que tem muito para viver, tem muita beleza dentro de você, tem muita vida dentro de você, tem muita criatividade dentro de você, sabe? Tem muita capacidade de ação dentro de você, tem muita capacidade de realização dentro de você, e isso ainda não veio à tona. Isso aí está pedido para vir à tona de alguma forma, tá? Quando isso pede para vir à tona, muitas vezes a gente reprime isso com frases do tipo assim: ah, isso é besteira, bobagem, agora, nessa idade, eu pensando isso. Ah, não, gente, nossa senhora, isso vai dar muito trabalho, deixa isso para lá. Não vou mexer com isso, não. Isso aqui que vão pensar de mim, tá? Então, isso, reprimir, trazer esses pensamentos, não é uma coisa legal. Outra coisa é você entrar numa ação desmedida. Imagina lá no meu exemplo. Preciso sim reconectar o mundo do trabalho e tal, correr atrás, e aí começar a tentar compensar isso com mais trabalho, com mais tarefa, mais coisa para fazer, mais coisa para fazer. E aquela coisa da pintura pedindo para vir dentro de mim. Não, preciso trabalhar, preciso ganhar mais dinheiro, preciso. Mas como é tornar isso sustentável, entende? Então, se entupir de tarefas também não é uma estratégia bacana, ok? E outra coisa que não é bacana é acreditar que já passou da hora. Nossa, gente, 40 a mais não é nada, tá? 40 a mais não é nada. É só um novo reinício, recomeço, é só mais uma etapa.
A gente não sabe até onde as etapas vão, tá? Então, 40 mais, pensar assim, passou da hora, nossa, nem começou, nem começou. Pensa na J.K. Rowling, né? Aos 36 ela começa a escrever a saga do Harry Potter. Então, 40 a mais para ela foi a melhor parte da vida. E olha, eu ouso dizer que para mim também, tá? Então, tudo isso, essas coisas erradas que vêm na nossa mente, olha só o risco, elas são formas de repetir o ciclo. Porque se você dá atenção a esse tipo de pensamento, se você entra num ritmo alucinado de realização de tarefas, se você acredita no pensamento de que já passou da hora, o que que você vai fazer? Você vai se colocar no final da fila de novo, se é que você vai se colocar na fila, tá? E aí você faz o quê? Repete o ciclo em que você fica para depois, em que você fica por último, se é que você fica, né? Como eu disse, nessa fila, né? E se é que vai chegar em você. Então você se deixa de lado, você mesma se deixa de lado, porque está acreditando nesses pensamentos, acreditando enfim, nessas ideias erradas que vêm aí na sua mente. Tá bom. O que que eu faço então com isso, quando isso vem? Né? Eu penso isso tudo, penso que passou da época, penso, puxa, que eu precisava agora era justamente fazer outras coisas, focar no trabalho. O que eu faço com isso? Primeiro, valide a sua dor, né? Você está sentindo uma dor, uma insatisfação, uma vazio, ou, sabe, alguma coisa, uma inquietação, tá? Você está sentindo uma inquietação. Então, valide isso. Eu estou sentindo um trem. Sou mineira, viu, gente? Estou sentindo um trem aí diferente. Não põe isso de lado, sabe? Se ouça, reconheça. Se ninguém reconhece, reconheça você. Eu estou sentindo uma coisa diferente. Ainda nem sei dizer o que exatamente, mas eu estou sentindo. Essa alguma coisa diferente está me cobrando uma ação. Não sei o que eu tenho que fazer, mas estou sentindo. Aí busca dar nome, tá? Busca dar nome, busca reconhecer o que que é isso. Para mim foi muito claro, eu preciso pintar. Eu precisava fazer a minha transição profissional e etc. Mas o que veio lá dentro foi eu preciso pintar. Fazia muito sentido dentro da minha história. Então, dá nome àquilo que foi negado, tá? Seja um desejo, um sonho, uma identidade que você deixou para trás, dê nome para aquilo. Eu preciso dançar. Quantas mulheres amam dançar, elas não fazem isso, porque, enfim, né, cabe às vezes no contexto que ela está. Então, reconheça isso. Preciso de tempo para mim. Preciso. Gente, uma vez eu ouvi de uma mulher, isso me chocou. Ao mesmo tempo que me chocou, eu nunca mais esqueci, porque eu parei para pensar o quanto aquilo era sério, o quanto eu não queria viver aquilo nunca na minha vida. Então, eu fiz questão de não esquecer. Lembrei que agora eu vou compartilhar com você. Uma vez eu ouvi uma mulher dizer assim: olha, Sheila, às vezes eu queria até, fico pensando assim, nossa, se eu tivesse alguma coisa e fosse internada, se fosse internada no hospital, eu ia pelo menos descansar. Gente, eu achei aquilo, até de pensar assim, me dá uma emoção assim, porque eu fiquei com uma compaixão, eu senti uma coisa assim por aquela mulher, uma mulher muito querida, e eu pensei, meu Deus, sabe? É só dizer, eu preciso descansar, eu preciso dar uma pausa, eu preciso parar um pouco. E ela não está dando conta de dizer entre pessoas que ela ama, entende? E aí a gente fala, essas pessoas me sobrecarregam, ficam me pedindo coisas o tempo todo, não sabem fazer as coisas, e você lá precisando descansar. Sonho. E aí o que que acontece? Porque, gente, o nosso corpo, ele é inteligente. Nossa mente produz realidades. A pessoa está sonhando em ter um piripaque para poder descansar. Aonde isso vai levá-la se ela não acordar, não despertar a tempo? Se ela não expressar isso por uma via saudável, sabe? O corpo vai virar e falar assim: é isso que você quer? Então toma. E não é isso que a gente quer. A gente só quer descansar. Se for este o caso, se for este o desejo. A gente só quer alguma coisa, né? E o alguma coisa de cada uma. Mas eu me lembrei desse caso e achei ele muito emblemático. Fiz questão de compartilhar.
porque aquilo que não sai da maneira correta vai sair de outra maneira. Vai sair de outra maneira, gente. Não tem como a gente fugir de nós mesmas, tá? Então, aquilo que vem à tona precisa ser reconhecido, validado, nomeado, tornado consciente e expressado de alguma maneira, tá? Então, a outra parte verdadeira, a outra forma correta de lidar com isso é começar a fazer um movimento em direção a você, um movimento claro em direção a você, mesmo que pequeno. Nossa, eu queria descansar, sei lá na praia, ficar uma semana na praia, não dá agora, tudo bem, mas eu posso, sei lá, caminhar numa grama, dar uma volta no quarteirão, uma praça, tirar uma tarde, tomar um café, sabe, sentar, tomar um banho, sem me preocupar em correr, em terminar rápido, em atender alguém. Um movimento em direção a você. Então, se escute, se ouça, tudo isso faz parte de uma transição sustentável. Transição sustentável não é eu sair de uma coisa, depois pular noutra de forma inconsciente e começar a produzir, 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 produzir. O que eu quero produzir? O que você quer produzir? Já parou para se perguntar? Você quer produzir o quê? Geralmente, se a gente vai aprofundando, aprofundando, a gente quer produzir qualidade de vida, uma vida de qualidade, uma vida que vale a pena viver. Uma vida que vale a pena viver, ela não é feita apenas de dinheiro. O dinheiro faz parte, é muito bem-vindo e tem as formas de conquistar, chegar lá e cuidar dele, sim, e multiplicá-lo, que é muito bom. Mas não é só. Faz parte de uma vida que vale a pena ela ter sentido, ela ser uma vida que você olha para ela e sente aquele aconchego, aquela coisa boa, fala, nossa, eu gosto da minha vida, tá? E não aquela coisa, eu queria estar no leito de hospital para fugir da minha vida, para eu descansar dessa vida que me cansa. Então, muito cuidado com esse pensamento. Ele, infelizmente, é mais comum do que eu gostaria de dizer que é, mas já vi muitas mulheres que têm coragem de passar por uma doença, mas não têm coragem de falar o que querem falar, o que precisam falar, sabe? E aí quando eu ouvi isso, eu tomei como um aprendizado. E aí, a partir disso, até coisas às vezes pequenininhas, que eu, deixa pra lá, deixa pra lá não. Deixa pra lá não, marido vem cá, filho vem cá, fulano vem cá, sabe? Sabendo falar, tudo pode ser dito, tudo pode ser conversado, tudo deve, porque, puxa vida, a gente merece a tal da vida que vale a pena, né? A tal da vida que vale a pena começa por uma verdade. Então, isso é muito importante. Faça movimentos em direção a você mesma, por pequenos que eles possam ser nesse momento. À medida que a gente vai se esmerando nisso, se gastando nisso, treinando isso, a gente também vai aprendendo a abrir mais espaço para isso na nossa vida. E aí a vida vai ficando aquela vida mais redondinha, aquela mais parecida com aquilo que você sonha, entendeu? Então é uma construção. Fazer esses movimentos é o início. Isso significa, inclusive, ensinar as pessoas ao seu redor sobre as suas necessidades, como que elas têm que lidar com você, entendeu? As pessoas, elas não adivinham o que nós queremos, elas não sabem. Ai, mas devia saber, é tão óbvio. Eu estou aqui dizendo de outras formas. Não, existe uma forma básica para a gente dizer as coisas para todo mundo. Se chama fala. Use essa forma básica. Tem pessoas que são básicas, elas não leem nas entrelinhas. E te digo mais, nem tem a obrigação de ler nas entrelinhas. Então, se algo é importante para mim, eu tenho que dizer esse algo e da maneira correta. Vou contar um caso para vocês. Aqueles casos de família, né? Quando meu filho era pequeno, hoje ele é um rapaz, tem 16, vai fazer 17 anos. Quando ele era menor. Então, enfim, um dia ficou com raiva, aquelas coisas de criança, saiu do quarto dele com um monte de pedras na mão, falando impropérios para mim, né? A senhora, sua mãe. Nem lembro o que que era, mas a forma eu me lembro. Eu parei, fiquei olhando aquilo ali, falei assim, para aí. E aí eu fazia um sinal, não tô te ouvindo. Não tô ouvindo. Mamãe está surda. Mamãe. E ele ia falando, falei, mamãe não escuta quando falam assim. Mamãe não escuta.
Assim, volta pro seu quarto, respira fundo, se acalma, e aí fala com educação com a sua mãe. Aí a mamãe escuta. Ele fez isso, gente. Ele fez isso. Voltou, mamãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tava bravo, mas falou bonitinho. Não sei o que, aí eu escutei e aí a conversa começou e resolvemos o que a gente tinha que resolver. E a partir daí, gente, sempre foi assim, né? Desse jeito, mamãe não escuta. Só foi aprendendo a falar do jeito certo. Hoje ele é um lord inglês. Às vezes ele me corrige. Ele, mãe, peraí, ó, o que está acontecendo? E eu fico muito orgulhosa. Fico muito orgulhosa porque eu consegui mostrar como se trata não só a mãe, mas uma mulher. Entendem? Percebem? É mais importante do que a gente imagina. Então, é como se conversa com as pessoas, né? Faz parte aí do processo até da educação. Então, a gente precisa ensinar as pessoas como que elas lidam com a gente. Então, se elas fazem alguma coisa que para elas é muito normal, mas aquilo te fere de alguma forma, você tem que falar isso, tá? E é importante saber falar. Você não vai falar, você não quer, que isso piora. Você vai também fazer igual meu filho, né? Vai pro seu quarto, respira fundo, se acalma e aí fala com a pessoa. Se a pessoa te ama, puxa vida, o mínimo que ela vai falar é: nossa, eu não imaginei que isso causasse tal coisa em você, desculpa, né? Não é isso que eu quis. Se a pessoa continuar, então você tem que rever aí com quem que você tá. Porque uma pessoa que gosta da gente, ela pode até justificar, né? Nós seres humanos temos esse mau hábito de justificar coisas, mas se a gente vai insistindo da maneira certa, né? E mostrando que aquele tipo de atitude não é a pessoa que incomoda, mas determinado tipo de atitude, de palavra, etc., a pessoa, poxa, tá, não entendi, não é isso que eu queria causar. Entendi, vou evitar. Pronto, entendeu? Então, eu estou sobrecarregada. Ao invés de esperar transbordar, né? Quem é que faz nada? Só eu que faço tudo. Gente, olha, isso, vão cada um organizar as coisas. Ou então, ensina pelo exemplo. Se coloca na fila, se coloca na primeira posição da fila. Você chegou em casa, tá cansada, a pia tá cheia, entre eu e a pia, eu escolho sempre eu. A pia é para depois. Tanto que aqui em casa a gente divide, meu marido que lava as louças, eu cuido da alimentação e tá tudo bem. E às vezes ele deixa a pia lá também, e eu não vou xingar não, entendeu? Cada um sabe o que tem que fazer. Aí eu vou lá, hora da alimentação, eu falo, ó, para ter comida nova tem que ter pia limpa. Acontece tudo rapidinho e tudo numa boa, e tudo com bom humor, com leveza, porque a vida, gente, ela é desafiadora para todo mundo. Do mesmo jeito que eu tenho meus dias pesados, meu marido também, qualquer um de nós. Então é muito importante esses combinados serem falados, serem feitos, serem ditos, serem levados com leveza e não a ferro e fogo. Você não fez, ó, o outro não fez. Nossa Senhora, a gente tem que aprender a fazer o céu na vida da gente, não o inferno, entendeu? Então, um dia ou outro que as coisas não saíram como tinha que sair, tá tudo bem, existe iFood. E aí você pede um iFood, deixa aquela pia lá e a família tá bem, tá? Então, para mulheres que trabalham, que querem trabalhar, isso faz parte da realidade. Você não vai conseguir ter sua casa linda, maravilhosa, todo mundo funcionando igual soldadinho de chumbo e as coisas acontecendo como um reloginho. Isso não vai acontecer, tá? Então, é melhor a gente ter as estratégias, cartas na manga e usar e ser feliz, tá bom? Fale aquilo que você precisa falar, combine, mostre, né? Que você também tem suas necessidades, você também precisa dar sua descansada, fazer sua yoga, seu pilates, alguma coisa que te ajude a se estruturar, tá? Você quer ter seu momento para pintar, mas isso não traz nada. Claro que traz. É um alimento de outra natureza e a gente se alimenta de muitas coisas, né? Do lado emocional, mental, espiritual, físico, e a gente precisa conectar com aquilo que nos alimenta, ok? Então você precisa ensinar, se colocar,
da forma mais leve, mais didática possível, na sua casa, no seu trabalho, e ensinar para as pessoas que convivem com você como lidar com você, sem tornar isso uma cartilha rígida, porque as pessoas, vou te contar, elas vão pisar na bola, como a gente também pisa. E aí, corrigir, entre aspas, de uma forma leve, sinalizar, pontuar de uma forma leve, tá? E aí as pessoas conectadas, né, em realmente respeitar, fazer o bem, então elas vão se ligando. Todo mundo vai ajudando, todo mundo a aprender o que tem que aprender. Tem uma terapeuta existencial chamada Ivy Yalom, que ela diz o seguinte: a liberdade ela assusta, porque ela obriga você a se responsabilizar pela própria vida. Percebe? A liberdade assusta, porque ela obriga você a se responsabilizar pela própria vida. E começar a cuidar de si não é egoísmo, é responsabilidade. Eu digo até que é mais do que responsabilidade, é estratégia de vida. Qual é a ferramenta de trabalho mais importante que você tem na sua vida? Pensa. Qual é a sua ferramenta de trabalho mais importante? Seja você CLT, empreendedora, dona de casa, qual a sua ferramenta de trabalho mais importante? 3 segundos. Você. Você. Se faltar você, o que que fica? Quem vai fazer seu trabalho? Alguém vai, mas não é você. Então, a sua ferramenta de trabalho mais importante é você. Cuidar de si é estratégico, não é luxo, não é egoísmo, não é nada disso. Por isso eu gosto dessa frase dessa terapeuta existencial. E a liberdade assusta. E nós somos livres para a gente realmente assumir esse cuidado conosco ou não, tá? Porque a liberdade nos obriga a nos responsabilizarmos pela própria vida. Se tá todo mundo se aproveitando de mim, quem deixou? Ah, mas quem deixou? Para, se responsabiliza. Tudo bem que seja difícil. Você fez isso a vida inteira, deixou a vida inteira. Então agora você vai começar a aprender outras coisas, tá? E você pode, com apoio, com método, com gentileza, inclusive, gente, gentileza para com você, para conosco mesmo. A primeira pessoa com quem você tem que ser muito gentil é com você, tá? Você tem que olhar para você e falar assim: poxa, eu fiz o que eu fiz até hoje porque N motivos. Não importa. Não se culpe. N motivos. Traz à tona, observa isso e agora começa o processo de mudança para uma transição sustentável, tá? Para uma transição bacana, sólida, para uma transição que é para sempre. Essa é a ideia. Então agora eu vou te propor um passo prático. Pega aí lápis, papel, caneta, papel, dá uma pausa no. Não dá. Espero falar, né? E depois dá uma pausa. Pega papel, pega caneta e pensa o seguinte, escreve aí no papel o seguinte, o que que eu amava fazer antes de começar a cuidar de todo mundo? O que eu amava fazer antes de começar a cuidar de todo mundo? 5 segundos, pausa o vídeo, escreve com calma, ou então quando acabar o vídeo você faz essa atividade, ou no momento que você tiver um tempo, faz, escreve. Inclusive quem me acompanha aqui no canal sabe que vira e mexe eu peço assim, para tudo, escreve. Então você já vem para os meus vídeos com um caderninho na mão, tá? Pode ser um caderninho porque você vai guardando as reflexões, isso é bom, isso é muito importante. Então, o que eu amava fazer antes de começar a cuidar de todo mundo? Eu amava pintar, ainda amo, entenderam? Outras coisas também. Amo cuidar de mim, fazer minha ginástica, enfim, uma série de coisas que eu gosto, que fazem parte da minha rotina, mas de rotina eu vou falar num outro vídeo. Pensou? Então escreva assim, sem censura, sem julgamento, tá? E agora tem mais. Já fez essa reflexão? Tem mais, tá? Agora é o seguinte: qual seria o menor gesto que eu posso fazer por mim hoje? Qual seria o menor gesto que eu posso fazer por mim hoje? Olha, gente, pode ser uma caminhada sozinha,
Pode ser um livro que você quer reler ou que quer começar a ler. Pode ser alguma coisa que você não quer dizer aqui para ninguém, né? Não é para dizer, é para você. Então, o menor gesto que você pode fazer por você hoje, ouvir uma música, sabe? Às vezes a gente tem músicas que a gente ama e a gente não põe para a gente escutar no dia a dia. Colocar lá a sua playlist. Não sei, tomar o banho demorado, que eu comentei. O que que você ama fazer, tá? O que que você pode fazer por você? Saiba o seguinte, a reconexão, ela não começa com uma grande revolução. Ela começa com pequenos atos de verdade. Pequenos atos de verdade. Guarda isso, tá? Vou até falar de novo. Então, a reconexão não começa com uma grande revolução. Tem mulheres que falam, vou largar tudo. A mulher lá do hospital, gente, pelo amor de Deus, né? Vou ter alguma coisa para ficar internada. Uma grande revolução e aí você, né, mobiliza mundos e fundos ao seu redor, porque agora você está doente, pelo amor de Deus. Não, pequenos atos de verdade. Assuma a sua verdade, pequenos atos de verdade. É assim que começa a reconexão, tá? Porque ir para uma cama de hospital porque precisa descansar não é reconexão. Tá torcendo as coisas aí, isso não faz bem nem para você, nem para quem está ao seu redor. Enfim, reconexão é ali, ó, pequenos atos de verdade. Treina isso, puxa isso, que vale muito mais a pena. Combinado? Então vamos lá. Se você quiser, se você quer um caminho para reconstruir essa história sua de dentro para fora, com método, com leveza, com apoio, então conheça o método Voar que eu desenvolvi para isso, tá? Foi criado especialmente para mulheres que querem se reconectar com seus desejos, seus valores, sua força. Mulheres que querem se posicionar no mercado de trabalho, sim, fazer uma transição profissional, seja dentro da empresa que ela está, seja mudando de empresa, seja saindo do mundo da CLT, indo empreender, seja saindo de dentro de casa e indo trabalhar. Transição. Quando eu falo mentora de recomeços, não é à toa, né? É um momento de inquietação, as coisas não estão bem, eu quero ir para um outro momento em que as coisas estão bem. Então, esse método é para ajudar as mulheres que querem esse tipo de transição, só que com reconexão profunda. Tá identificando o que não está bom, o que precisa vir à tona para que essa transição seja sustentável, tá? Porque não adianta a gente criar mais um checklist louco para a gente cumprir no dia a dia e se estourar no meio do caminho. Ou estourar o que faz, né? O que é importante para a gente também que está ao nosso redor. É com equilíbrio em todas as áreas, começando de dentro para fora, né? Então, se você conectou com essa ideia, clica aqui no link da descrição, tá? E vamos juntas. Recomeçar não é voltar ao ponto de partida. Recomeçar é voltar para si. Um beijo e até a próxima.